Então ele pode usar de juízo contra Faraó, ele pode endurecer o coração de Faraó, ele pode fazer o que quiser, porque ele já sabe quem é Faraó. Ele sabe que não adianta, pode acontecer o que quiser e Faraó não ia se converter. Então ele já conhece, antes de nascer, ele já conhece a pessoa, já sabe tudo sobre a vida da pessoa. E aí até é bom que você consegue entender porque você é salvo. Talvez você não ia viver o que viveu, não está vivo hoje. Muita coisa aconteceu e Deus te livrou. Por quê? Ele olhou para você e viu que havia um interesse em Deus. E ele viu que um dia você poderia se converter, que você ia se converter na verdade. Ele já viu. Então ele te livrou de muita coisa que você poderia ter morrido. Mas pacientemente ele esperou esse dia da sua conversão, porque ele viu que você se converteu. Ele viu já a sua vida antes. Tem muita gente que não consegue entender isso. É o processo que Deus usa. Ele olha a nossa vida toda e vê que nós nos convertemos. Então assim ele escolheu, assim ele faz a sua escolha soberana, ele sabe quem quer realmente Deus, quem não quer. Olha só, nós não sabemos. Por isso nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Deus já sabe quem vai aceitar o Evangelho, sabe. Mas isso não é predestinação. Deus não escolheu, esse aqui vai ser salvo, esse aqui vai ser condenado. Não é que ele escolheu. Ele olhou a vida de cada um. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro como se tudo fosse presente. E essa é uma questão polêmica que tem causado tanta divisão, tanta coisa, né? Os religiosos aí colocam na cabeça que Deus, antes de fazer o mundo, já escolheu quem podia ser salvo, quem não podia ser salvo. Não é quem não podia. Ele já viu quem realmente quis, quem aceitou, porque ele sabe tudo a respeito do passado, presente e futuro. Não tem tempo para ele. No passado, hoje, no futuro, não sei. Não, Deus sabe tudo. Ele conhece tudo, sabe tudo. Então, passado, presente, futuro, para ele tudo é presente. Ele viu o dia que eu nasci? Viu. Viu o dia que eu morri? Já viu. Mas eu não morri ainda, mas ele já viu o dia que eu morri. Então ele sabe a nossa trajetória de vida. Então quando ele chama Abraão, ele já vê quem? Jesus nascendo a partir de Abraão. Então a visão dele, o objetivo dele chamando Abraão era Jesus. Olha só. Ele já viu Jesus nascendo, vivendo, morrendo na cruz por nós, nós sendo salvos. A hora que ele chama Abraão, já está vendo tudo isso. Então esse povo judeu descendente de Abraão, ele já sabe de toda a trajetória desse povo. Então ele tem promessas com esse povo, ele vai cumprir as promessas com esse povo. Agora, quando Paulo vai falar sobre aí esta eleição de Israel, ele está falando de um povo, não está falando de pessoa. Não é essa pessoa vai ser salvo, essa pessoa não vai ser salva. Não. Ele está falando de uma nação, de um povo. Deus escolheu Israel, tem promessas para com Israel. Esse povo de Israel. Então, promessa para eles. Não quer dizer aquela pessoa vai ser salva, essa não. Não. Ele está falando, o remanescente será salvo. Então, dentre o povo de Israel, aquele que estiver vivo no final do milênio. Olha aí, Deus não escolheu quem vai estar lá. Mas ele sabe quem vai estar lá? Sabe. Então ele fez promessa para um povo, não é para uma pessoa. Assim como a salvação para nós. Foi dada a escolha, cada um tem a sua escolha. Quero ou não quero. Deus já sabe quem vai escolher quero. E sabe quem vai escolher não quero. Então o Evangelho vai sendo pregado, cada um escolhe. Deus não forçou ninguém a escolher quero ou não quero. Mas ele sabe antes. O problema é que a pessoa não consegue entender isso. Tópico 3, eleição, justiça e soberania de Deus. Nos versículos 14 a 29 do mesmo capítulo 9, Paulo responde às indagações sobre a justiça de Deus e sua soberania.
Deus não poderia ser acusado de ter sido injusto com Israel por eles se acharem no estado em que se encontravam. Paulo toma Faraó para exemplificar sua argumentação. O apóstolo afirma que o endurecimento do coração de Faraó ocorreu quando este resistiu à vontade de Deus. Êxodo 7, 14, 22, 8, 15, 32, 9 e 7. Da mesma forma, Israel foi endurecido porque não aceitou a justificação que lhe foi dada através de Jesus Cristo. O exemplo extraído da metáfora do vaso do oleiro serve para fundamentar mais ainda a argumentação em favor da justiça e da misericórdia de Deus. O argumento determinista que vê os vasos de ira e vasos de misericórdia como sendo uma referência aos salvos e condenados, cai diante da exposição do próprio texto. Deus suportou os vasos da ira e eles se tornaram por si mesmos objetos da ira de Deus. Mas os vasos de misericórdia participarão da glória de Deus através da fé pela graça de Deus e não como resultado das suas próprias obras. Então olha só, esse argumento que as pessoas falam aí do determinismo, né, da predestinação, não, esses foram escolhidos para ser salvos, esses aqui para serem condenados. Não está escrito isso aí. Paulo está falando de uma nação, de um povo, e que todos têm o que? A oportunidade de escolherem, quero Deus ou não. Para que Deus ia mandar pregar o Evangelho se as pessoas já estavam salvas? Não precisava pregar, já estão salvas. Olha só que coisa incrível. Como é que as pessoas podem ter na cabeça de que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido? Para que pregar o Evangelho então? Se as pessoas já vão ser salvas mesmo. Não precisa perder tempo para pregar o Evangelho para eles. Já são salvas. Se morrer daquele jeito, já está salvo. Olha só que coisa absurda a pessoa acreditar nisso. Mas o que é na verdade a predestinação? Nós damos um exemplo aí bem simples para a pessoa entender. Olha aí o navio. É como um navio que está aí. Ó. Olha aí. Um navio significa o quê? A igreja. Os salvos. Que é para todos. Mas só entra quem aceita Jesus. Olha aí, sobre o mar, o que é o mar? As pessoas do mundo inteiro. Olha, esse navio aí tem um destino, é o céu, é a vida eterna com Deus. Lá no novos céus, nova terra, Nova Jerusalém. É o destino, o navio está indo para lá. A igreja são os salvos que estão indo para lá. Esse navio tem um capitão, que é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então ele é o comandante do navio, ele que direciona o navio. Olha, dentro do navio estão então salvos, a igreja. E tem uma rede, tem o Evangelho, a rede e o Evangelho. Como lá no mar são as pessoas do mundo, que não são crentes ainda, tanto os judeus como os gentios, então os crentes estão no navio, vão jogando as redes, vão pescando gente para dentro do navio. Agora o navio vai atracando em vários portos. Quem quiser descer pode, não é obrigado a ficar dentro do navio. Às vezes a pessoa não quer saber do capitão, ou às vezes a pessoa é um rebelde contra o capitão, então ele é expulso do navio. Ou ele sai porque quer, ou ele é expulso do navio. Então o navio continua indo. O destino dele é lá a vida eterna com Deus. Fica no navio quem quiser. E também só entra no navio quem quiser. Ninguém é obrigado a entrar. No dia do arrebatamento será a escolha aí. Peixes bons e peixes ruins que estão aí no navio. Só entra quem é salvo. Então Paulo usa também a alegoria aí dos vasos, né? O oleiro fabricando os vasos. Então tem vaso que fica mal feito. Então o oleiro faz o quê? Quebra, faz outro. Olha só. Então Paulo não está dizendo, olha aqui, esse vaso foi escolhido para a honra antes de ser feito. Não. Paulo não está dizendo, esse aqui foi escolhido para a desonra antes de ser feito. Vai quebrar e jogar fora. Não é isso. Então, o que está sendo feito ali? São povos que se convertem, aquelas pessoas que se convertem dentro desses povos. Deus tem uma promessa para quem se converter. Promessa boa. Mas aqueles povos, dentre eles que as pessoas não querem saber de Deus, também Deus tem uma promessa para eles.
Então o destino de quem aceita Jesus, vida eterna com Deus. O destino de quem não quer saber de Jesus é lago de fogo e enxofre. O destino está preparado para cada um. Agora Deus vai tratar bem, vai fazer de tudo para conduzir em salvação aqueles que se convertem. E lembre-se sempre que no caso aqui Deus já sabe o futuro. Então ele já conheceu quem é que vai aceitá-lo, mas de livre e espontânea vontade. Não é obrigado. Ele sabe, sabe. É isso que precisa a pessoa entender para parar com essa confusão que a pessoa faz de predestinação, de achar que Deus escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. Não. Ele apenas já tem o conhecimento de quem vai se converter, mas não que ele escolheu já antes de nascer e que a pessoa já está condenada e o outro já está salvo. Não. Se fosse assim, não precisaria pregar o Evangelho. Lembre-se disso. Para que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha aí. Quem não crer será condenado. Então olha só. Ele não diz assim, já foi salvo, já foi condenado. Não, ele será. É depois que houve o Evangelho. Como é que está lá em Efésios? Olha, depois que ouvistes o Evangelho da salvação e tendo nele crido, aí que você está predestinado à salvação. Olha só. Não é antes não, de ouvir não. Nem antes de tomar a decisão não, que foi escolhido não. É depois. Olha, então está bem claro a palavra de Deus. Em quem vós estáis o quê? Depois que você ouviu a pregação do Evangelho, depois que você creu nesse Evangelho, aí é que você está predestinado à salvação. E mesmo assim, se você não permanecer na fé, você sai fora dessa salvação, perde a salvação. Então é preciso viver em santificação. E olha bem que ninguém é salvo pelo que faz, mas por acreditar naquilo que já está feito. Então acreditar na salvação que Jesus executou por nós na cruz do Calvário. A Bíblia não diz que alguém é salvo porque já foi escolhido para ser salvo. Mas é salvo por quê? Pela graça de Deus, ou seja, Jesus morrendo na cruz em nosso lugar. E mediante o quê? A fé, ou seja, você acreditou nisso que Jesus fez. Ninguém é salvo porque já foi salvo por Deus antes da criação do mundo. Nada disso, não tem isso na Bíblia. Parte 2, o tropeço de Israel dentro do plano da redenção. Romanos 9, 30 até 10, 21. Tópico 1, tropeçaram em Cristo. Tópico 2, tropeçaram na lei. Tópico 3, tropeçaram na palavra. Tópico 1, então, tropeçaram em Cristo. Partindo do princípio de que a igreja de Roma era formada em sua maioria por gentios, a parte judaica teria dificuldade de entender por que os gentios haviam sido aceitos por Deus, enquanto a maioria dos judeus não. Paulo argumenta que o tropeço de Israel se deve ao fato de não terem crido em Jesus, o Messias prometido. Romanos 9, 30 a 33. O que deveria ser solução para eles tornou-se em tropeço. Por outro lado, os gentios, ao crerem na graça de Deus, foram justificados, visto que a sua justificação veio em decorrência da fé e não dos seus méritos. Bom, aqui nós sabemos que a igreja começou com os judeus se convertendo. Então Paulo escreve a carta aos Romanos e ali já estava no processo de que os judeus paravam de aceitar Jesus e agora os gentios é que estavam se convertendo. E o que acontecia? Os judeus ficavam com ciúmes. Aqueles que não se convertiam diziam, mas que negócio é esse? Não é só para nós? As promessas de Deus não são só para os judeus? Por que esses gentios aí estão sendo salvos? Então isso criava ciúmes neles. Era para eles se converterem. E eles viam. Como é que eles se converteram? Nós guardamos a lei, nós fazemos tanta coisa, nós temos aí uma dieta rigorosa e nós não somos salvos. Mas como é que eles aí, que comem de tudo, fazem de tudo, são pecadores, não tem promessa para eles, e como é que eles estão sendo salvos? Isso é absurdo. Então Paulo está explicando que
A justificação é pela fé, não é pela lei. E os judeus continuavam tentando ser salvos pela lei. Não tinha jeito.